No programa Escola Bíblica de hoje, nós vamos continuar o tema de ontem, a obra do Espírito Santo na vida daquele que aceita o Senhor Jesus. O Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É agora no Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. E a nossa temporada de férias, que está acontecendo aqui na cidade de Manaus, estamos no auditório da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Comunidade Ser, aqui no bairro Adrianópolis. E tem aqui um departamento de escola bíblica, tem uma classe especial. Então, se você quiser conhecer mais da palavra, dê uma passada por aqui, ou se você é de Manaus, ou na sua cidade, se há uma igreja adventista do sétimo dia, procure, porque há também ali alguém disposto a compartilhar para que você aprofunde mais o conhecimento na palavra de Deus na Bíblia, tá bom? Estamos nessa temporada estudando Espírito Santo, o Deus dos bastidores, é o nosso guia de estudos. Se você ainda não é um aluno da escola bíblica, não esqueça de pedir seu guia, ser um aluno da escola bíblica e assim aprofundar os seus conhecimentos. Vamos orar a Deus nesse momento para que Ele nos dê a iluminação para que a gente entenda o texto bíblico. Vamos orar? Pai, mais uma vez, estamos aqui para estudarmos, para entendermos quais são os teus propósitos para a nossa vida através da Bíblia. Talvez algumas pessoas que estão nos assistindo estejam num bom momento, são conhecedores, buscam cada vez mais. Outros talvez estejam desanimados, abandonaram a sua fé. Outros talvez não têm conhecimento, mas têm curiosidade. E outros talvez estão assistindo por um acaso. Pai, dirige a cada um de nós. A nós aqui, o áudio seja uma bênção, a imagem, o conteúdo, mas que o Espírito trabalhe em todos nós, para que a gente entenda a palavra. Eu clamo por isso. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, quero convidar você a pegar sua Bíblia, vamos aprofundar nosso conhecimento, vamos resgatar um pouquinho o tema de ontem. A gente vai continuar hoje, né? É o tema número 9 do Guia de Estudos. Deixa eu olhar para cá. Tema número 9, nós começamos a entender a obra do Espírito Santo na vida do crente. Relembramos que o Espírito Santo é um Deus da divindade, um Deus que está atuando, já atuou, a gente já viu isso em outros estudos, ao longo de toda a história, mas agora estamos tendo uma percepção, a partir desse estudo, um pouco mais individualizada. O Espírito Santo olhando para mim e para você. Então, a obra que Ele realiza em mim. Ontem nós analisamos essa primeira parte. O Espírito Santo quer nos fazer entender que nós somos pecadores e que temos a necessidade de sermos transformados pelo poder do Senhor. Reconhecer esse estado de pecaminosidade, e a gente trabalhou ontem, nós terminamos analisando o que o Espírito Santo quer me convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas entender o que é esse pecado me dá uma percepção clara. Pecado é minha natureza, pecado é meus pensamentos, podem ser meus pensamentos, né? Eu posso pecar pensando, pecado pode ser um ato público, e olhando desta forma, eu olho para mim e digo assim, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 7 de Romanos, quem me livrará do corpo desta morte? Por quê?
Porque o salário do pecado, diz Romanos capítulo 6, verso 23, é a morte. Mas a segunda parte diz que a solução para isso é a morte de Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o pagamento, a libertação é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E é o Espírito Santo que me dá essa percepção da minha necessidade e do meu estado e de como eu devo buscar a ajuda do Senhor. E dentro dessa percepção, a gente explorou o texto de Mateus capítulo 16. E aí, nós analisamos aqui o Espírito Santo nos convencendo do pecado, o Espírito Santo nos convencendo da justiça, ou seja, a gente analisou a palavra justificado. Eu sou justificado pela morte de Jesus na cruz do Calvário, então o Espírito Santo diz para mim assim, ó, não é por aquilo que você faz, a gente lê o texto de Isaías, isso é trapo de imundícia, mas é por aquilo que Jesus fez por você que você pode ter a vida transformada. Então ele me diz, venha para mim. E agora nós vamos analisar o que acontece quando eu vou. Mas eu tenho que ter percepção de que não é o que eu farei, mas é aquilo que foi feito. Mas aquilo que foi feito me dará uma nova motivação para aquilo que eu vou fazer. Ficou claro para você? Então eu não faço para ter, o Senhor fez, mas pelo fato do Senhor ter feito e eu ter aceito, agora eu vou ter uma nova vida. A gente vai analisar isso no texto bíblico. E ele também, o Espírito Santo, me convence do juízo, ou seja, um dia eu vou ter que estar diante do Senhor e vou dar contas de todas as coisas, de tudo aquilo que eu fiz. E isso é importante para a gente. E como eu gosto de pensar sempre, isto não é para me amedrontar. Não. Ninguém que vive com Jesus, intimamente com Jesus, vive com medo. Vida religiosa não deve nos causar medo. Vida religiosa deve nos causar vida, alegria, abundância. E quando eu cometo um pecado, como eu citei, vem essa culpa, mas essa culpa é para me conduzir ao Senhor. Está claro para você? Não é para me deixar no fundo do poço, me sentindo como o nada. Porque eu posso ser, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu espero que isso seja claro para você. Espero que o seu ambiente religioso seja um ambiente que está te proporcionando alegria e não medo, o temor. Agora, o texto é muito claro. Um dia todos nós compareceremos diante do Senhor. Ou seja, uns para habitarem, para terem a eternidade, esses vão dizer quando Jesus vem, esse é o Deus a quem eu estava aguardando, e outros vão fugir da presença do Senhor. A linguagem apocalíptica vão pedir para que os montes e os rochedos caiam sobre eles. Sequência, Efésios capítulo 4, verso 15. Vamos entender esse processo de transformação, para que não mais sejamos como meninos. Então, o Espírito Santo trabalhou em mim, me convenceu, me mostrou. Agora eu não vou ser mais como um menino agitado de um lado para o outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quando o Espírito Santo começa a atuar na minha vida, eu começo a ter percepções claras da palavra, do que é a palavra, do que a palavra está fazendo em mim. E eu agora não sou mais levado de um lado para o outro como o vento conduzindo, enganado. E eu queria dizer para você, não se deixe enganar, porque muitos viriam no nome do Senhor Jesus, e muitos vêm no nome do Senhor Jesus. E esses enganam, iludem. Eu quero dizer para você, vá à palavra,
vá ao texto bíblico, confirme, estude, siga as regras para entender o texto bíblico, porque às vezes um texto descontextualizado pode nos levar a uma crença terrível. Por isso, leia o texto e leia o seu contexto. O processo literário da Bíblia, de compreensão literária da Bíblia, é diferente de eu estar lendo um livro normal. Qual é a estrutura literária naquele livro? É uma carta? Eu vou interpretar dessa forma. É um provérbio? É uma profecia? Pastor, mas está complicando? Não. Eu vou te dizer de coração, se você vem de forma sincera à palavra e diz, Senhor, eu não quero ser iludido, eu não quero ser enganado. Eu vou te dizer uma coisa, o Senhor vai te dar orientação, o Senhor vai te conduzir, o Senhor vai te colocar alguém para que você entenda. Eu convido a você que está acompanhando a gente, né? Nós fazemos o guia de estudos com o objetivo de sistematizar o tema que está apresentado na Bíblia. Então, esse é o nosso propósito, para que haja compreensão. Por isso, busque de forma sincera. Agora, olha o que o texto bíblico diz, você não é levado de um lado para o outro. Além disso, na última parte do texto, mas seguindo a verdade em amor, a verdade da palavra, seguindo em amor e não no medo, porque João vai dizer, na sua primeira carta, no capítulo 3, ele vai dizer que o amor lança fora o medo. Quando nós somos conquistados pelo amor, nós vamos viver uma verdade da palavra em amor. E amor, dentro do contexto bíblico, está relacionado a sentimentos, às nossas emoções? Está. Mas amor é o que o amor faz. O amor dentro do texto bíblico é uma prática constante. Por isso que a maior demonstração de amor é a morte de Jesus Cristo, porque foi um ato. E você vai viver essa verdade em amor. E ele vai dizer na sequência, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então qual é o objetivo do Espírito na vida do crente? Convenceu do pecado, mostrou a justiça, eu vou ao Senhor Jesus, me dá consciência de que um dia eu vou comparecer diante do Senhor e dizer, aqui estou, Senhor. O Senhor me libertou. Agora, Ele me faz conhecer essa verdade, eu vivo em amor e eu passo por um processo de transformação, um processo de mudança. Aquele que fazia dessa forma não vê mais naturalmente continuar nessas práticas erradas. E essa é uma mudança constante que a Bíblia vai chamar de processo de santificação. São as 3 fases da salvação. Eu sou justificado, eu entendo a justificação, o pagamento na cruz. Agora eu vivo a santificação, que é, estou separado para uma nova vida. E o Senhor vai mudando. Não é não cometer pecados, mas é olhar para o pecado e não ver aquilo mais como uma coisa natural. Você consegue perceber a diferença? O Espírito Santo diz assim, olha o que você fez. Opa, sabe? E aí você cai diante do Senhor, você clama pelo Senhor, e isso também nas relações interpessoais. E esse processo de transformação vai acontecendo dia a dia durante toda a vida. Até que um dia a gente passe pela glorificação, onde nós nunca mais viveremos numa terra de pecados, de dor e sofrimento. A gente vai continuar, depois do intervalo, aprofundando isso, esse processo de modificação, de transformação, essa modificação, que é uma mensagem maravilhosa. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estamos em nossa temporada de férias na cidade de Manaus. Eu tenho dito aqui algumas vezes, vou repetir, tem que entrar no seu roteiro de férias. Ou de conhecer um dia. Tem que entrar, tem que entrar. Uma natureza exuberante.
gastronomia maravilhosa e um povo extraordinário, extremamente acolhedor. Então venha um dia conhecer Manaus, vale a pena. Nessa temporada de férias nós estamos estudando o guia de estudos Espírito Santo, Deus dos bastidores. E eu quero dizer para você que você pode pedir seu guia, ser um aluno da escola bíblica, daquelas 3 maneiras, rapidinho, vamos lá. Primeiro é mandando uma mensagem para o WhatsApp, é o 1298244 4449. 1298244 4449. Você tem que mandar, não esqueça, você tem que mandar uma mensagenzinha, tá? Então você manda a mensagem e aí você vai receber o link, preencher o link, tá? E recebe. Você pode escolher o PDF ou o físico. Você também pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Também tem que preencher, tá? Ou você pode ligar no horário comercial, é o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga para a gente, seja um aluno da escola bíblica. Vamos lá, vamos concluir o que acontece quando o Espírito Santo, esse ser da divindade, trabalha no nosso coração, trabalha na nossa vida, nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e agora começa um processo de transformação, um processo de mudança, um processo de resgate à nossa verdadeira natureza. O processo de resgate é a imagem de Deus. Eu gosto de pensar sempre que o grande objetivo do plano da salvação é devolver para a gente a natureza amorosa, porque nós somos criados à imagem de Deus. E Deus é amor, diz João. E esse amor é a prática, a vida. Então, minha natureza é contrária, é má. Mas quando o Senhor muda meu coração, eu começo a ser salvo. A minha natureza começa a voltar a ser quem eu deveria ter sido. Eu começo a ficar parecido com Jesus. É isso mesmo. E quanto mais parecido com Jesus, mais esses atributos, essas qualidades que ele tem, que a gente vai estudar no nosso penúltimo estudo, que é sobre os frutos do Espírito. A gente vai analisar essas características. Isso é encantador, sabe? A gente poder dizer assim, uau, estou passando por um processo de transformação. Mas aqui tem uma coisa interessante. Quanto mais isso acontece na minha vida, mais eu careço e tenho a percepção de que eu careço da graça do Senhor. Não o indivíduo que aceita o Senhor Jesus como seu Salvador e passa por essa mudança, essa transformação, ele não se acha melhor do que os outros. Ele não se vê superior aos outros. Ele não vai tratar ninguém com discriminação. Bem pelo contrário, ele vai olhar como Jesus olhava para as pessoas. E Jesus via em cada um a possibilidade de transformação. Por isso, ele ofereceu salvação para todos. Para todos. Para aquele que estava do seu lado e planejou a sua traição. Aquele que planejou condená-lo. Aquele que planejou dizer, é esse, vendê-lo. Olha só. Quando a gente vai passando pela transformação, o Senhor vai dando essa percepção para a gente. E a gente vai olhar para cada pessoa com o olhar de Jesus. Isso é para a gente refletir profundamente. A gente que está tendo a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus. O texto na sequência, Efésios capítulo 4, verso 16, vai dizer, então ele está dizendo aqui, vou voltar no verso anterior, então, mas seguindo a verdade em amor, ele vai crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aí, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, o Senhor vai trabalhando dentro de nós, sabe? Esse processo vai sendo realizado porque eu estou tendo conhecimento de Jesus Cristo e o Espírito está trabalhando em mim. Isto, portanto, digo,
E no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não tinham conhecimento da palavra. Então você não vai mais andar como aquele que não tinha conhecimento da palavra, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Isso aqui vale a pena a gente sublinhar, né? Então você não vai andar como aquele que não tem mais o conhecimento da palavra, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não, é o que eu quero, é o que eu acho, é o que eu penso. Não estou mais centralizado em mim mesmo, porque eu estou vivendo em amor. Obscurecidos de entendimento. Agora você está conhecendo, o Espírito está te dando iluminação. Alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Uau! Isso aqui é para a gente pensar, porque infelizmente nós temos o conhecimento da palavra, o Senhor nos instrui, diz como devemos ser, o que devemos fazer, só que a gente continua vivendo como antes, como se a gente não conhecesse. A gente não olha com o olhar da misericórdia, a gente não olha com o olhar do perdão, a gente não olha com o olhar da oportunidade. É o olhar da justiça? É. É o olhar do amor? É. É o olhar da misericórdia? Entende? E não cabe a nós condenarmos ou acharmos que somos melhores e dizer você está errado. Centralizados em nós mesmos, sendo egoístas e não compartilhando aquilo que Jesus quer que a gente compartilhe, a salvação, erguendo muros. Isso aqui para a gente, estou pensando agora dentro de uma esfera cristã, se você é cristão, às vezes a gente ergue muros porque a gente pensa em nós mesmos, quando na realidade o olhar deveria... Ele está dizendo, vocês não serão como os gentios que não têm entendimento. E olha como ele termina, por causa da dureza do coração. Como está meu coração? Eu gosto de pensar que tudo depende de como está o coração. É isso mesmo. Tudo depende de como está o coração. De quanto eu estou deixando que o Espírito trabalhe. Então, estamos analisando, né, metaforicamente aqui é a mente. Mas não esqueça, eu gosto de dizer essa frase, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. É fácil abrir o coração? Não é, porque vai mexer no nosso eu, no nosso gosto pessoal, na nossa natureza que é má, mas que pode ser transformada. E esse olhar eu vou ter para aquele que eu digo, não, esse não tem mais saída, esse não tem solução. Mas a atuação do Espírito vai gerando isso. Vamos concluir esse verso, que é maravilhoso para a gente refletir, pensar. Verso 19, verso 21. As quais, tendo se tornado insensíveis, aquele que não tinha conhecimento, que a gente pode agir como? Eles se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Rejeitaram. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Não foi assim que você aprendeu, com o coração duro, egoísta, que não quer olhar com olhar de misericórdia, que não quer transformação, se é que de fato tendes ouvido. E aqui vale a pena a gente pensar, né, queridos? Às vezes a gente ouve, às vezes a gente até faz parte de uma comunidade religiosa. Às vezes a gente até é um líder religioso, a gente até fala, a gente até canta. Mas será que essa transformação está realmente acontecendo na nossa vida? Será que aquelas pessoas que vivem próximos de nós poderiam dizer, você está passando por uma mudança? Eu percebo que o Espírito de Deus está trabalhando em você. Porque os erros cometidos no passado, ou a herança genética que a gente tem, não determina quem nós somos. O meio que fomos criados, talvez a forma como fomos instruídos, não determina quem nós somos. Porque se isso determinasse, para que o Espírito de Deus? Por que a morte de Jesus Cristo?
Eu diria, não existe. Por isso entender, eu falei isso lá no início da temporada, entender quem é o Espírito e o que Ele faz é essencial para a salvação. Eu quero orar nesse momento para que a gente tenha disposição de abrir o nosso coração ao Senhor nesse momento e ter a certeza de que Ele nos guia, Ele nos ampara, Ele nos transforma. Você quer nesse momento dizer, Senhor, me coloco diante de Ti, me dá claras percepções de quem eu sou, mas me mostra o que eu posso ser em Ti. Pai do céu, nos colocamos diante do Senhor nessa hora. Mostra, Pai, quem nós somos e transforma a nossa vida, o nosso coração, porque o Senhor pode recriar-nos segundo a Tua imagem e semelhança. É isso que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém.